Olá, bem-vindo a mais um episódio jurídico da série Davi e Golias. E nesse episódio nós vamos recordar o Instituto da Legítima Defesa Putativa. O artigo 25 do Código Penal trata da legítima defesa como quem, usando moderadamente os meios necessários, o faz para repelir injusta agressão atual iminente a direito próprio ou alheio. Percebe-se claramente, portanto, que o artigo 25 representa um tipo penal permissivo, porque ele permite uma conduta que, de regra, é proibida pelo ordenamento jurídico. O mesmo se diga em relação ao artigo 24 do Código Penal, que trata do estado de necessidade. Ao dissecarmos a legítima defesa, é necessário que verifiquemos os seus requisitos. Como requisitos objetivos, nós temos uma injusta agressão, atualidade ou iminência a direito próprio ou alheio, com a utilização dos meios necessários com moderação. Injusta agressão é aquela agressão que não é autorizada pelo ordenamento jurídico. Dessa forma, não caberia uma legítima defesa contra um estrito cumprimento do dever legal de executar um mandado de busca ou um mandado de prisão. Porque, por mais que no cenário fático se possa identificar na execução de um mandado de busca uma agressão, aquela agressão é autorizada pelo Estado dentro dos estritos limites da lei e, portanto, não é injusta. No que diz respeito à atualidade, esse requisito determina que só se admite a legítima defesa quando aquela injusta agressão está acontecendo ou, no máximo, está prestes a acontecer em razão da iminência. Não cabe, portanto, uma legítima defesa de uma agressão passada que já aconteceu, porque isso representaria não mais do que uma vingança, assim como não cabe uma legítima defesa em face de uma agressão remota ou futura, porque isso não passaria de uma ameaça. Quando nós estamos diante de uma agressão, uma injusta agressão a direito próprio, nós temos a legítima defesa própria. Mas quando nós estamos diante da defesa de um direito de terceiro, tem-se aí a legítima defesa de terceiro. Observando que, em relação à defesa de direito de terceiro, em se tratando de bens jurídicos disponíveis, exige-se a autorização do beneficiário, do titular desse direito. Existem alguns bens jurídicos que são disponíveis a todos nós, como a honra. Eu posso autorizar que alguém profira palavras que, em tese, seriam ofensivas, mas que eu não me sinto minimamente ofendido por elas, porque a honra me é disponível. Agora, em se tratando de bem jurídico indisponível, não há qualquer restrição para essa legítima defesa de terceiro, não precisa autorização desse terceiro. No que diz respeito a meios necessários, deve-se entender como aqueles que estão à disposição do agente e que geram o menor trauma possível. De sorte que se o agente só dispõe de um único meio, aquele é o meio necessário. Agora, se ele tem alternativas e faz uso do meio que provoca maior agressão, podendo afastar a injusta agressão pelo outro, ele responderá pelo excesso. Tem certos momentos que o meio necessário é realmente o mais agressivo. Imaginemos que o policial esteja com uma arma de fogo e uma arma que dispara choque. Mas ele está em uma situação que, se ele encaixar os eletrodos no agressor, vai provocar exatamente o que ele não quer, o corte no pescoço da vítima. Talvez, nesse caso, o meio necessário seja prima ratio a utilização realmente da arma de fogo. A moderação diz respeito à proporcionalidade. Proporcionalidade entre a agressão e a reação, porque tem-se aqui uma relação entre uma ação injusta e uma reação a esta injusta agressão. No que tange ao requisito subjetivo, exige-se consciência e vontade. Consciência da existência de uma injusta agressão e vontade de se valer dos meios necessários para repeli-la. É, no dizer de Welzel, como se fosse o dolo dessa discriminante, o dolo dessa excludente da ilicitude, porque, lembremos, o dolo finalista
é um dolo natural, um dolo neutro, composto apenas por representação, ou seja, consciência, conhecimento e vontade. Aqui não é diferente. O agente precisa representar que está diante de uma injusta agressão, tem que ter conhecimento e precisa ter vontade de se valer dos meios necessários para afastar essa injusta agressão. Exatamente no que diz respeito a essa consciência, a existência da injusta agressão, é que nós classificamos a legítima defesa como real, quando realmente existe uma injusta agressão, o sujeito está representando corretamente, e também a legítima defesa putativa, e agora nós chegamos no tema. Na legítima defesa putativa, ele está em erro, ele está avaliando equivocadamente o cenário fático. Ele imaginava que o sujeito que já havia lhe ameaçado de morte sacaria uma arma de fogo. Ele encontrou com aquele sujeito, o sujeito fez um movimento brusco em direção à cintura, ele pensou que o sujeito sacaria de uma arma. Ele sacou a dele e atirou. No exato momento em que ele percebe o sujeito caindo, ele se dá conta que o sujeito estava com o telefone tocando e não sacaria de uma arma. Nós tivemos, portanto, aí um erro sobre um dos requisitos, um dos elementos do requisito subjetivo, ou seja, a consciência, a representação. Ele fez uma falsa, uma equivocada, uma errônea representação do cenário fático. Ele pensou que o agente sacaria de uma arma, quando na verdade era o celular que estava tocando. Percebe-se, portanto, que tem um erro que incide sobre um tipo penal permissivo. Qual a parte do tipo? Injusta agressão. Ele pensa que está diante de uma injusta agressão. Temos aí uma hipótese claríssima de erro de tipo permissivo. Erro de tipo permissivo. Como ficam as consequências penais disso? Depende. Se o erro for considerado invencível, ou seja, inevitável, assim entendido, qualquer pessoa naquele mesmo cenário fático teria se enganado, tem-se a exclusão do dolo e da culpa. E não havendo dolo e culpa, não há falar em responsabilidade penal. Agora, se o erro for considerado pelo juiz como vencível, como evitável, ele poderia não ter se equivocado. Teremos apenas a exclusão do dolo e o sujeito será responsabilizado a título de culpa se houver previsão de modalidade culposa. É o que determina o artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. No exemplo que eu lhes dei, existe previsão culposa para o homicídio. Se o juiz constatasse, portanto, que o erro que ele incidiu, aquela equivocada representação do cenário fático, era vencível, era evitável, o juiz vai condená-lo por homicídio culposo. Estamos, portanto, na legítima defesa putativa diante de uma discriminante putativa por erro de tipo, cujo tratamento é dado pelo artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. E assim o é porque nós adotamos no direito penal brasileiro a teoria da culpabilidade limitada. Toda vez que estamos diante de um erro que recaia sobre um pressuposto fático, no cenário das discriminantes putativas, no cenário das excludentes de ilicitude putativas, esse erro é considerado erro de tipo permissivo. Essa é a revisão sobre a legítima defesa putativa e suas implicações jurídicas. Se você gostou desse episódio e quiser assistir a outros, você pode assinar meu canal no YouTube para ser notificado dos novos episódios. E também já pode encontrar lá dezenas de episódios à sua disposição. Melhor mesmo é consumir esse episódio, esse conteúdo, em podcast, ou seja, em áudio. O áudio desse vídeo está sendo extraído e sendo colocado à sua inteira disposição para que você possa ouvir diretamente no seu celular, quantas vezes e onde você quiser, inteiramente gratuito. Para entender como você faz isso, independentemente do celular que você tem, você entra no meu site, daviandré.com.br, e na aba Convidados, além de encontrar todos os episódios, eu te ensino essa grande sacada de consumir esse conteúdo apenas em áudio, onde você quiser. Um grande abraço, até o próximo episódio.